Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta série de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos. Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que começamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estudamos a nossa querida doutrina espírita através de clássicos da doutrina, né? É da nossa literatura, cada livro maravilhoso que nós temos aqui e que dentro desses livros existem muitos conhecimentos excepcionais que nós precisamos conhecer, né? Nós atualmente estamos estudando o livro Voltei, que foi ditado pelo espírito irmão Jacó, pseudônimo do trabalhador da Federação Espírita Brasileira Frederico Figner, a psicografia bendita da nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Desculpe, Chico Xavier. Então, vamos agora cumprimentar os amigos que estão aqui conosco, né? Para que possamos dar início ao nosso programa. Boa tarde, Silvia, a todos. Bons estudos. Boa tarde, Miguel. Que bom que você está aqui, né? Nora, oi, Nora. Boa tarde a todos. Estou com muita pena de ver que estamos quase acabando esse livro tão maravilhoso. Ah, Nora, pois é. Mas é maravilhoso, né? Esse livro realmente é muito bom, né? Estamos quase no final mesmo, mas temos ainda alguns programas, né? Para estudá-lo. Mas depois nós iremos encontrar outro clássico maravilhoso que eu tenho certeza que você também irá gostar, né? Realmente, esse livro que nos foi trazido pelo nosso querido Chico Xavier, né? E pelo irmão Jacó, é realmente muito bom. Ironides, boa tarde, Silvia, a todos. Ótimo estudo, com certeza. Oi, Vera, tudo bom, querida? Boa tarde. Muito bem, pessoal. Como vocês sabem, a nossa Web Rádio Cristo Consolador é uma web rádio espírita e nós temos como hábito iniciar as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem o pensamento a Deus e, junto conosco, façam essa pequenina prece. Vamos, então, orar juntos? Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco esta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos oferir o melhor de tudo isso que será dito, explanado, estudado na tarde de hoje, e que todos, encarnados e desencarnados, possam ter uma ótima tarde de estudos, né? Então, meus queridos, está agora no ar, realmente, pela nossa Rádio Cristo Consolador, mais uma vez, o programa Aprendendo com os Clássicos, estudo da nossa literatura espírita. Livro Voltei, do irmão Jacó, né? Pseudônimo de Frederico Figner, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Ok? Bom, muito bem. Hoje nós vamos dar início, né, a um novo capítulo,
capítulo que nós veremos hoje é o capítulo 14, né? Excursão confortadora, né? Excursão confortadora. Acredito que teremos muitas coisas muito interessantes, né, a ver nesse capítulo. Então, vamos lá. Capítulo 14, excursão confortadora. Quantas vezes invocamos a luz nos círculos da fé religiosa? Despreocupados, aconselhamos amigos que a procurem e, em muitas ocasiões, inadvertidamente, receitamo-la para os irmãos que consideramos nas sombras. Através de conversações ociosas, indicamos criaturas que não a possuem, e sempre que tomamos a palavra em público, suplicamo-la para o mundo em altos brados. Em verdade, semelhante cooperação é oportuna e salutar quando baseada na sinceridade e na reta intenção. Todavia, frequentemente ouvidamos a palavra do Senhor, que nos recomendou aproveitar as oportunidades da experiência humana na iluminação de nós mesmos através do devotamento ao próximo. O problema avultava em minhas cogitações. Os amigos nada me sugeriam, nada reclamavam. Amparavam-me sorridentes e felizes. No entanto, as irradiações brilhantes de que se faziam acompanhar constituíam silenciosa advertência. Na verdade, o que está acontecendo aqui? Ele está comentando com relação ao fato dos seus amigos terem luz própria, né, e ele não ter nenhuma, né? Então, ele estava dizendo aqui, né? Ele começa a conjecturar, dizendo que muitas vezes, né, a gente invoca a luz nos círculos da fé, né? Aí ele fala... Desculpe. Despreocupados, ele diz que nós costumamos aconselhar os outros, né, a buscar fazer a própria luz, a buscar produzir luz em si mesmos, né? E, no fundo, acabamos esquecendo de trabalhar para fazer brilhar a nossa própria luz, né? Então, ele estava lá entre os amigos e, nesse momento, observando a luz que os seus amigos, né, emitiam, ele justamente, o que acontece? Ele vai, né, e percebe, né, que costuma-se falar muito na luz alheia, mas a nossa própria luz a gente acaba negligenciando e não trabalhando, né, por tê-la, né? Então, continuando, ele vem e diz, né, eu não providenciar a luz para mim mesmo, né? Eu não providenciar a luz para mim mesmo. Eu estou vendo um questionamento aqui da Miriam Becker, perguntando se já começamos a transmissão. Sim, Miriam, estamos transmitindo o nosso programa há quase 8 minutos. Não sei se você está com algum problema que não está conseguindo nos ver, né? Mas, efetivamente, estamos aqui já transmitindo há quase 8 minutos o nosso programa. Bom, e aí o nosso querido irmão Jacó dizia, né? Eu não providenciar a luz, né? Eu não providenciar a luz para mim mesmo. Conduzira muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecer as próprias necessidades. Gente, isso é muito interessante, né? E é muito sério, porque algumas vezes nós, efetivamente, nos preocupamos tanto em despertar a luz dos outros que esquecemos da nossa própria. Talvez até numa situação meio que um pouquinho inconsciente ou consciente de achar que a gente já tem luz, né? Já estamos bem na fita, como se costuma dizer, e que os outros que precisam, né? Que precisam realmente trabalhar a sua melhoria íntima. E aí ele fala, eu não providenciar a luz para mim mesmo.
conduzir a muitos desencarnados à fonte sublime das claridades evangélicas, mas esquecera as próprias necessidades. Doutrinara muita gente, ou pretendia haver doutrinado. E em todo o meu movimento verbal da pregação cristã, salientara o imperativo da luz para os corações humanos. Contudo, agora que participava de uma sociedade espiritual, reconhecia a opacidade de minha alma. Mantinha-se-me o perispírito no mesmo aspecto em que se caracterizava na experiência física. Ó Senhor, por que não fazemos bastante silêncio dentro de nós para ouvir-te os ensinos enquanto nos demoramos nos atritos do mundo? Efetivamente, né, gente? Que situação. Acredito eu que o nosso irmão Jacó não seja o único espírita que vai se deparar com isso, né? Quando chegar ao plano espiritual. Muitos trabalhadores, muitos dirigentes de trabalhos espíritas, muitos doutrinadores, né? Dialogadores de sessões mediúnicas que pretendem, como ele diz aqui, né? Orientar outros irmãos em sofrimento para trazê-los à luz, não percebem que não tem luz também, né? Na verdade, eu penso o seguinte, nós temos sempre que estar voltados, né, preocupados com a nossa melhoria íntima, né? É como Santo Agostinho costumava fazer, né? Todos os dias, antes de deitar, ele passava em revista, né, o seu dia, para ver o que ele tinha feito, né, durante o dia, e assim ver o que ele poderia melhorar, né, no seu comportamento. Eu creio que nós devemos estar sempre muito alertas para isso. O estudo, né, as nossas palestras, todas as nossas conversas sobre a doutrina espírita são excelentes, né? São maravilhosas, é muito bom. Eu, por exemplo, gosto muito de trocar ideias sobre os fundamentos da doutrina espírita, mas é importantíssimo que todos nós, ao mesmo tempo em que estudamos, né, a doutrina espírita, que nós também busquemos vivê-la, né, no nosso dia a dia. Então, é muito importante isso, que a gente estude, que a gente comente, que a gente oriente as pessoas com relação aos maravilhosos postulados espíritas, mas é fundamental que nós os vivamos, né? Porque tudo aquilo que nós falamos em termos de doutrina espírita, como costuma se dizer, né, é para os ouvidos que estão mais próximos da nossa boca, que são os nossos próprios ouvidos, né? Então, em primeiro lugar, todo o ensinamento, toda a orientação, ela se dirige a nós mesmos. Por isso é tão importante que a gente busque constantemente, né, a nossa melhoria íntima, né? E é o que ele fala aqui, né? Que ele trabalhou como doutrinador, e fez isso, aconteceu. Quando chegou no plano espiritual, ele mesmo não tinha luz alguma, né? Estava com seu perispírito tão opaco quanto quando ele estava encarnado, né? Vamos cumprimentar aqui nossa querida amiga Maria de Fátima. Oi, Fátima, boa tarde, Silvia, a todos, irmãos, boa tarde, querida, que bom que você chegou, né? Laudiceia também, boa tarde para todos nós, ótimo final de estudo, né? Não, a gente está começando ainda, querida. Estamos aqui no iniciozinho ainda temos um bom tempo para nós estudarmos hoje, né? Vamos agora ao nosso primeiro subtítulo, Amparo Filial. A sós com Marta, de vez que o irmão Andrade retomara as obrigações que lhe eram habituais, a fim de reencontrar-me à noite, não dissimulei a tristeza que me asfixiava. Então, aqui, naturalmente, ele está triste, né? Ele está triste porque ele tem consciência, digamos assim, da sua pequenez, né? Da sua pequenez. E isso, algumas vezes, é muito difícil, né? É muito difícil para alguns espíritas, não apenas espíritas, né? Mas eu acredito que todas as pessoas que, de alguma forma, seguem
algum segmento religioso, né? Com constância, e essas pessoas acham que elas estão muito bem, né? Muito bem. Mas eu acho que nós precisamos trabalhar muito, né? Precisamos trabalhar muito para superar as nossas imperfeições, porque, afinal de contas, estamos em um planeta de provas e expiações, né? Um planeta para onde só vêm espíritos inferiores, né? Cheios de problemas, cheios de mazelas. E nós temos muito que trabalhar, né? Muito brilhar em nossos espíritos para sermos pessoas melhores, né? Então, é óbvio que se nós somos vinculados a algum segmento religioso, isso sempre nos facilita, mas não nos tira, né, a capa, vamos dizer assim, de sombra que nos envolve. É preciso trabalho, é preciso muito trabalho, dedicação, trabalho no bem, exercício contínuo do amor, busca incessante pela nossa melhoria íntima, para que a gente consiga, né, realmente retornar à verdadeira vida um pouquinho melhor do que quando a gente chegou, né? Então, é um trabalho constante, né? Um trabalho constante. E aí ele estava muito triste, por causa disso, né? Porque ele viu que ele não tinha luz alguma. Então, ele estava sentindo, como ele mesmo descreve aqui, uma tristeza que o asfixiava. Encontrando-me em lágrimas, a filhinha esforçou-se por reconfortar-me. Estava amargurado, vencido, e expliquei-lhe. Albergado num campo tranquilo, onde todas as bênçãos da amizade me sorriam, sentia-me indigno de tanto auxílio e ternura. Não acendera a própria lâmpada à frente do futuro. Ali ninguém me acusava, ninguém me proclamava as deficiências. Todavia, eu próprio não era estranho à minha posição. Ou seja, ele está ali entre os amigos que estão dando todo o apoio, todo o carinho para ele. Ninguém está falando coisa alguma, ninguém está dizendo que ele não tem luz, que ele ainda precisa melhorar muito, mas ele está se sentindo muito pequenino, ele está se sentindo indigno de estar naquele ambiente, né? Não lhe falava com a expressão caprichosa da zanga juvenil, mas com o profundo sentimento do homem que se vê desencantado de momento para o outro, enganado nas melhores intenções. Marta, porém, pediu-me a serenidade e reflexão. Asseverou que inúmeras pessoas desencarnam em minhas condições e que, naquele núcleo de trabalhadores, ninguém se julgava maior. Muitos companheiros traziam densa obscuridade consigo e nem por isso deixavam de operar, contentes e serviçais, na conquista de mais nobres expressões da personalidade. Não era lícito entregar-me daquele modo ao desânimo, ainda que houvesse perdido o tempo de todo, não me cabia supor que as lágrimas bastassem ao trabalho reparador. Competia-me o trabalho de renovação incessante para o bem. Olha que lindo, né, que ela está falando aqui. Extremamente animador, né? Extremamente reconfortante. Ela diz que ele não é o único, né? Não é o único que chega no plano espiritual naquelas condições e que, efetivamente, não vale a pena ficar apenas se lamentando, né? Bom, nós chegamos no plano espiritual, não chegamos tão bem quanto a gente gostaria de ter chegado, então, já que estamos tendo a oportunidade, né, de conviver com queridos amigos espirituais, de estudar, de trabalhar, vamos nos empenhar ao máximo para que a gente possa realmente fazer a nossa reforma íntima. Se não conseguimos fazer brilhar a nossa luz enquanto estávamos aqui encarnados, né, pelos trabalhos desempenhados e tudo mais, vamos, então, no plano espiritual, fazer alguma coisa. Vamos nos esforçar mais para que lá, então, nós possamos efetivamente fazer brilhar a nossa luz, né? Ou seja, ir nos melhorando, nos aperfeiçoando
a cada momento, aproveitando a oportunidade que Deus, nosso Pai amoroso e bom, está nos concedendo. E é o que aconteceu com ele. Quando estava na Terra encarnado, ele trabalhou dentro do movimento espírita, ele trabalhou como médium, ele orientou irmãos desencarnados em sessões mediúnicas, mas isso não foi suficiente para que ele acendesse a própria luz. Quando desencarnou, foi encaminhado ao plano espiritual, foi recebido por amigos e agora está num local maravilhoso, onde ele poderá efetivamente trabalhar ainda mais ativamente para fazer brilhar a sua própria luz. Não é interessante que ele fique se lamentando por não ter luz alguma. Isso é uma perda de tempo. Ele deve, sim, trabalhar mais e mais para fazer brilhar a sua luz, né? Bom, vamos cumprimentar aqui. Temos a nossa amiga Becker nos dizendo aqui, não esqueçam os likes. Ah, sim, os likes são muito importantes, pessoal. Muito importantes para a gente conseguir fazer o nosso canal crescer, né? Porque quando vocês dão um like lá na mãozinha, né, com o dedinho assim para cima, vocês estão assinalando para o YouTube que esse vídeo é importante e que deve ser indicado a outras pessoas, né? Então, vamos lá. Magali. Oi, Magali, tudo bom? Boa tarde a todos e um ótimo estudo para todos. Com certeza, querida. Oi, Maria Cláudia, boa tarde a todos. Boa tarde, querida. Que bom que você está aqui, né? Muito bem, vamos continuar. Agora, o outro subtítulo. Viagem feliz. Não esquecendo a última frase do subtítulo anterior. Competia-me o trabalho de renovação incessante no bem. É isso. Nada de ficar se lamentando, né? Nada de ficar chorando, vamos dizer assim, o leite derramado. Se a gente chegar na espiritualidade sem nenhuma luz, nós vamos então, se Deus quiser, trabalhar mais e mais na espiritualidade para que essa luz se faça, né? Para a nossa renovação no bem. Viagem feliz. Reparando-me o sincero propósito de reajustamento, Marta, bondosa, naturalmente interessada em consolar-me, propôs uma excursão rápida. Dispunha das horas para auxiliar-me. Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia. Olha que interessante! Olha isso! Ela sabia de meu íntimo desejo de visitar a Califórnia, atendendo aos apelos do coração. Por lá, alguns laços queridos me aguardavam o espírito. Acariciei o projeto com alegria quase infantil. A inquietação e a curiosidade que me marcaram os passos na jornada terrestre estavam inteiras dentro de mim. Além disso, a excursão teria maravilhoso caráter sob o esplendor solar. Olha que coisa interessante, né? A filha, né, chamou para dar um passeio e ele dizendo que ele queria muito visitar a Califórnia, né? Vai visitar a Califórnia agora, depois de desencarnado, né? Abafei as preocupações que me torturavam e aprestei-me. Há breve tempo, achávamos-nos fora do abençoado pouso de serviço e refazimento. À claridade do dia, as vizinhanças não apresentavam senão o aspecto de longa massa de matéria opaca. Nas cercanias, não cheguei a vislumbrar nem mesmo a ponte que reconhecera na noite da véspera. E, distanciando-nos do burgo venturoso, notei que atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora menos ricas de beleza. Olha que coisa interessante, né? A filha dele estava meio triste, então a filha o convida para um passeio. Então eles saem e vão passear. E ele diz que vai passando, né? E ele observa que quando eles deixam, né, a colônia onde eles estavam abrigados, tudo parecia, né,
tinha uma claridade muito grande. Ele diz que na claridade do dia, né, as vizinhanças não apresentavam senão um aspecto como se fosse uma massa, né, uma matéria opaca, né? E ele diz que não viu a tal ponte que eles cruzaram, né, mas que eles foram se distanciando da colônia e passando por várias outras colônias e seguindo na sua caminhada, né? Ele observa o quê? Atravessávamos outras colônias espirituais cheias de vegetação e casario, embora fossem menos belas do que onde eles estavam, né? Respondendo-me às interpelações, informou-me a filha de que sempre nos é dado visitar os planos inferiores e consultá-los, não se verificando o mesmo quanto às esferas superiores, relativamente às quais precisamos satisfazer a necessária preparação. É aquilo que nós já sabemos, né? Quando nós alcançamos um determinado patamar evolutivo, nós podemos visitar todos os patamares inferiores aonde nós estamos, né? Mas para alçar a um patamar mais evoluído, nós precisamos de preparo e, sobretudo, autorização também, né? Então, ela está aqui falando para ele justamente isso, né? Sempre nos é dado visitar os planos inferiores, né? E consultá-los, visitar e consultá-los. Não acontecendo o mesmo com relação às esferas superiores, né? Quando a gente precisa de uma preparação especial. Penso que estacionaria longo tempo nas paisagens sob os meus olhos se Marta docemente não me chamasse atenção para os objetivos que nos conduziam. Ou seja, ele estava andando por ali, né? E ele disse que ele ficaria ali por muito tempo se a Marta não chamasse ele, né? Nestes planos, disse minha filha. Ui, desculpa, gente. Nesses planos, disse minha filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo, olha isso, gente, matou o tempo, ou seja, que viveu, né, sem muitos objetivos nobres, né? Quantas pessoas meio que passam pela existência de uma forma quase que egoísta, sem se preocupar em fazer nada verdadeiramente de útil, né? Sem se preocupar em fazer nada verdadeiramente importante para a sua melhoria, né? Então, ele estava dizendo aqui, nesses planos, disse minha filha, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo vive por aí com sede de reavê-lo, ou seja, querendo recuperar o tempo perdido, né? Querendo recuperar o tempo perdido. São saudosistas da experiência na carne, que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente do passado. Não praticaram males graves, porém não se aplicaram ao bem tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Eu acho que muitas pessoas, né? Muitas pessoas tendem a viver dessa forma, né? Não praticam o mal, mas também não praticam o bem, né? Simplesmente passam pela vida, vão vivendo normalmente, vivendo as suas vidas, fechados em si mesmos, sem procurar doar-se nem um pouquinho aos outros de alguma maneira, né? Isso, às vezes, me parece, de uma certa forma, às vezes bastante complexo para as pessoas tentarem entender esse comportamento, né? Quantas e quantas pessoas fazem assim, né? Vivem exclusivamente para si mesmas, né? Não fazem mal a ninguém, vivem as suas vidas, são cumpridores dos seus deveres, mas não dão um passo além daquilo que lhes compete fazer, né? E acham que estão muito bem, porque, segundo elas, não fazem mal a ninguém, não desobedecem às leis
Mães, nós temos que pensar, precisamos fazer mais, né? Precisamos fazer mais. Não basta ficarmos em nossa zona de conforto, né? Ficar na zona de conforto, todos ficam. Viver segundo os preceitos da lei dos homens, né? Não fazer coisas erradas, não fazer o mal e tudo mais, é mais do que nossa obrigação. Mas o que fazemos de melhor com esse comportamento? Nada. Né? Nós precisamos buscar, de alguma forma, ser úteis, né? Fazer, de alguma forma, o bem para as pessoas, porque fazer o que todo mundo faz, né? Ou seja, viver simplesmente a sua própria vida, sem se preocupar com os outros, isso é o que todo mundo costuma fazer, né? Mas o que nós fazemos de diferente? O que nós fazemos de melhor? Né? Essa é a questão. Então, ela disse aqui, né? Aqui nesses planos, a ligação mental com a Terra ainda é enorme. Muita gente que matou o tempo, né? Passou a vida por viver. Vive por aí com sede de reavê-lo. São saudosistas da experiência na carne, que estimam viver, por enquanto, quase que exclusivamente no passado. Não praticaram males graves, porém não se aplicaram ao bem tanto quanto deviam. Exatamente, né? Exatamente o que eu acredito que a grande maioria de nós faz, né? Não praticaram males graves, mas, por outro lado, não se aplicaram ao bem tanto quanto deviam. Queixam-se de 1000 infortúnios, mas recusam qualquer norma regenerativa. Graciosamente acentuou, é o pessoal da omissão. É o pessoal da omissão. São aqueles que veem os problemas, veem as dificuldades, mas que não movem uma palha para resolver. Isso não é problema meu. Normalmente, assim, isso é problema do governo, né? Que as pessoas falam. Supunha-nos muito longe de atingir a estação de destino quando a ternura filial me indicou a linda paisagem da Califórnia. Julguei fosse descortinar antes os formosos panoramas da Serra Nevada, contrastando com as águas soberbas do Pacífico. Entretanto, já pisávamos o chão norte-americano. Como descrever a maravilhosa viagem para o leitor faminto de informações? Não guardo a presunção de fazê-lo. Temos aqui em jogo forças e elementos inapreciáveis ao senso contemporâneo, e seria tão difícil explicar minha rápida jornada ao oeste dos Estados Unidos, quanto seria impraticável qualquer narrativa por parte de um homem comum aos seus vizinhos depois de haver viajado no espaço com velocidade mais ou menos semelhante à da luz ou à do som. Se um europeu culto precisa cuidado ao comunicar-se com um esquimó, de modo a não ferir-lhe a posição mental e a fim de não ser tomado por mentiroso, que dizer das medidas que um espírito desencarnado deverá adotar em face de um amigo ainda enclausurado num corpo terrestre? Olha que interessante, ele está colocando aqui, né? Ele está nos falando justamente que agora ele fez uma jornada bastante rápida de onde estavam até os Estados Unidos, da Califórnia, onde ele queria ir, né? E logo ele estava lá, e ele fica ali querendo falar, mas ele diz o seguinte: seria muito difícil expressar para nós aqui encarnados, né? Como se processou essa viagem, né? Que ele diz que foi de uma velocidade muito grande, talvez semelhante à velocidade da luz ou do som, né? Ou seja, nós não temos a capacidade, talvez, de aprender isso. Mas se nós pensarmos, que os amigos espirituais sempre nos falam, que muitas vezes basta pensar no local onde desejam ir, que eles já se encontram no destino, né? Mais ou menos a gente pode ter uma pálida ideia de como se deu, né, essa viagem dele e da filha até a Califórnia, né? Vamos cumprimentar aqui nossa querida Rosana. Oi, Rosana. Boa tarde, querida. Que bom que você chegou, né? Muito bem. E aí, vejamos aqui, né?
visita, outro subtítulo, visita significativa. Após saciar a sede afetiva, junto de corações particularmente queridos à minha alma, surgiu-me certo propósito invencível. Ou seja, ele queria ir na Califórnia, porque ele queria ver algumas pessoas a quem porque ele tinha carinho, né? Então, ele diz que depois que ele saciou a sua sede afetiva, né, junto àqueles corações queridos, ele surgiu nele um objetivo invencível. Qual seria? Recordando minha passagem pelas terras abençoadas da América, lembrei alguém a cuja inteligência e bondade nunca dispensaram a suficiente admiração. Olha, ele agora está pensando em alguém que ele, lá nos Estados Unidos, né, alguém que ele diz cuja inteligência e bondade ele nunca dera suficiente admiração. Fitou minha filha como adivinhar nos pensamentos. Antes, porém, que me dirigisse a palavra, consultei de improviso. Antes que ela falasse alguma coisa, ele falou: Marta, não seria possível avistar-nos com Thomas Edison? Olha, ele gostaria de se ver, né? De estar junto a Thomas Edison. Ela sorriu, compreensiva, deu-me o braço generoso e tomamos a direção norte. Decorridos alguns minutos, alcançávamos sublime paisagem. Além, nós que defrontáramos extensas comunidades evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Aqui ele está, né, efetivamente se referindo, né, que na América do Sul a influência era espanhola e naturalmente portuguesa, né, e que agora ele estava nos Estados Unidos, onde havia uma influência anglo-saxônica muito grande. Então, nós que defrontáramos extensas comunidades evidentemente ligadas à herança espanhola, aportávamos agora em vasto círculo de educação anglo-saxônica. Passei a usar o inglês para melhor entender. Conduziu-me Marta a nobre edifício onde expôs o propósito que nos movia a um cavalheiro de respeitável figura. Mas, surpreendido, ouvi o interpelado anunciar que o grande benfeitor já fora avisado quanto à nossa visita e apresentava-se para o encontro. Olha que interessante, gente. Ele vai para os Estados Unidos, né? E ele diz que agora ele começa a falar em inglês. Ele começa a falar inglês. E aí foi um determinado edifício, né? E lá eles falaram que eles gostariam de encontrar com Thomas Edison. E aí, essa pessoa que os recebeu, né, disse que Thomas Edison já sabia da visita deles e que ia se apresentar para o encontro. Habitava ele, esclareceu o informante, esfera muito elevada, mas viria imediatamente receber-nos por 15 minutos. Não dispunha de mais tempo. Olha que interessante. Interessante isso, né? Pensar que o inventor Thomas Edison eu particularmente não conheço a vida, né, de Thomas Edison, mas ele aqui está dizendo que Thomas Edison habitava esferas muito elevadas e que iria descer para estar com eles ali por 15 minutos. Né? Eu não sei, além da invenção, né, que ele, das invenções que ele legou à humanidade, não sei mais alguma outra coisa que ele possa ter feito, realmente não conheço, né, a vida de Thomas Edison. Talvez devesse estudar um pouquinho sobre a vida dele, né? Aí ele fala aqui: acostumado no Brasil às longas conversações, embora jamais desprezasse o valor das horas, tentei acanhado renunciar à satisfação que pedira. Contudo,
o prestimoso irmão que nos atendia, esclareceu que durante o ano de 1947, o grande inventor destacou maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Olha que interessante, né? Ele, né? Aqui o Frederico Figner está dizendo que ele gosta de conversar bastante por muito tempo. Ele só tinha 15 minutos. Ele gosta de conversar bastante e tudo mais, mas que ele até ficou meio acanhado, né? Naturalmente, por saber, né? Thomas Edison em esferas superiores, ainda ia descer por 15 minutos para conversar com ele, mas ele ficou talvez meio constrangido de estar ocupando aquele espírito daquela maneira, né? Mas o companheiro que estava ali junto deles disse que não, né? Que durante o ano de 1947, Thomas Edison havia destacado um maior tempo, né? Uma maior percentagem de tempo para rever amigos de outra época. Então, ele estava habituado a esse tipo de coisa. Enquanto aguardávamos, indaguei de minha filha sobre a barreira das formas de expressão verbal. Continuaríamos além da morte, assim, isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas. Olha que coisa fantástica que está perguntando aqui, né? Eles são brasileiros, falando português, aquela coisa toda, foram para uma região nos Estados Unidos, onde obviamente se falam em inglês, e aí ele está perguntando à filha dele se depois, no plano espiritual, né, se as pessoas continuavam separadas pelas barreiras linguísticas, né? Continuaríamos além da morte, assim isolados uns dos outros pelas fronteiras linguísticas? Os desencarnados do Brasil não poderiam penetrar os tesouros da civilização de outros povos em razão do idioma? Convertido desse modo num cárcere? E aí, como será? Né? Como será? Depois que desencarnamos, né? Será que continuamos com as mesmas limitações linguísticas? Marta explicou-me com paciência que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos a mente encarnada e que, à medida de nossa elevação, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo, até conseguirmos recursos de acesso à perfeita comunhão espiritual, absolutamente libertados de qualquer inibição decorrente das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que nos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos, em maioria, são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado, e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos na realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Olha que interessante, né? A filha dele, vamos reler. A filha dele, então, vai dar a explicação com relação à questão das barreiras linguísticas permanecerem ou não no plano espiritual. Então, Marta explicou que o espírito dos lares nacionais domina nos círculos mais imediatos à mente encarnada. Ou seja, pelo que eu estou podendo entender aqui, né? A gente vai desencarnar e mais próximo estamos aqui do nosso mundo material, a gente vai continuar ainda com os mesmos hábitos, com a mesma língua, com o mesmo entendimento, né, que tínhamos quando encarnados, né? Mas, à medida de nossa elevação, conforme a gente vai se elevando espiritualmente, encontraremos mais largas demonstrações de entendimento coletivo. Ou seja, quanto mais evoluído é o espírito, maior se torna a sua capacidade de entendimento com outros espíritos também evoluídos, né? Perfeita comunhão
né, do entendimento coletivo, até conseguirmos a perfeita comunhão espiritual, absolutamente libertados de qualquer inibição, inclusive linguística, né, decorrentes das dificuldades de intercâmbio. Acentuou que nos agrupamentos temporários em que estacionávamos, os espíritos, em maioria, são obrigados ao retorno à carne, a fim de prosseguirem no aprendizado e que toda liberdade, aliás, e que toda libertação e toda sublimação tem o seu preço correspondente em esforço próprio. Se nos encontramos em realização A, por mais desejemos a realização B, não lhe atingiremos as vantagens sem preparo, serviço e aplicação. Exatamente, tudo é uma questão de evolução. Tudo é uma questão de esforço próprio, né? Eles estão num patamar evolutivo concernente a determinados espíritos, né? Os espíritos superiores, quanto mais evoluem, mais conseguem eliminar os problemas das barreiras de toda forma na sua comunicação. Mas isso depende de nós, nosso esforço pessoal, o nosso interesse em irmos nos burilando e, a partir daí, eliminando toda e qualquer dificuldade para a nossa comunicação. Mais um subtítulo. Aliás, o nosso último subtítulo de hoje. Deixe-me beber um pouquinho de água, porque eu estou bastante resfriada, vocês já devem ter notado, né? E preciso beber bastante água. E aí, nosso último subtítulo de hoje. A palavra de um grande benfeitor. Demorávamos-nos entretidos na palestra reconfortante quando vi Edson em pessoa. Tamanha luminosidade lhe coroava a cabeça veneranda que tive ímpetos de ajoelhar-me. Olha só. Avancei para ele, perturbado de júbilo, e quis beijar-lhe as mãos. O inolvidável benfeitor abraçou-me de encontro ao peito e, esquivando-se às minhas homenagens, recordou os últimos anos do século passado, reportando-se ao fonógrafo, cuja vulgarização tive o prazer de acompanhar. Rememorei o centenário do seu nascimento e o admirável cientista declarou que, não obstante desencarnado, continua trabalhando sem descanso. É aquilo, né? Efetivamente, não existe aquela história lá, fulano está no descanso eterno. Não, né? A gente desencarna e continua trabalhando, talvez até mais do que quando encarnado, né? Então, ele diz que ele continuava trabalhando sem descanso, à frente dos perigos que ameaçam a atualidade terrestre. Mergulhado nos estudos e realizações da física no plano espiritual, não é infenso ao serviço glorioso que o Espiritismo vem efetuando em benefício do mundo, aduzindo, porém, que não basta provarmos a sobrevivência individual depois da morte, nem colocar novos patrimônios da natureza à disposição da inteligência do homem, e sim promover imediatos recursos de dignificação da personalidade. Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos no mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna, né? Ou seja, não necessariamente, como ele diz aqui, né? Não apenas descortinar, né, os segredos da natureza para a humanidade, mas, sobretudo, fazer com que
os homens dignifiquem a sua personalidade, ou seja, sejam pessoas melhores, né? Alongando-se no assunto, comentou categórico a necessidade de ajustamento da razão aos fundamentos divinos da vida, a fim de que os processos educativos no mundo observem o imprescindível respeito à fonte da criação eterna. Declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indizíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta. Olha a questão da energia atômica, né? Olha a questão da energia atômica, como é motivo de preocupação no plano espiritual em virtude do grau evolutivo da humanidade, né? Então, Thomas Edison aqui dizendo, declarou que a desintegração atômica praticada na América é seguida com indizíveis preocupações pelas forças tutelares do planeta, afirmando que a humanidade vive, no momento, aflitivo período de transição, sem a menor perspectiva de paz duradoura, em virtude dos sentimentos belicosos que orientam os corações. E é verdade, né? É verdade. O homem está sempre, né, buscando dominar, o homem está sempre buscando resolver os seus problemas pela luta, pela agressividade, pela guerra. Ainda hoje, em pleno século XXI, nós vemos uma guerra que está em determinada região da Europa, né? Em tempo algum, asseverou, sem afetação, houve tão grande impositivo de entendimento e aplicação dos ensinos de Jesus, mas até que os princípios do cristianismo governem as criaturas, de maneira geral, reinarão entre elas fome e sede, guerra e enfermidade, injustiça e medo, destruição e ruína periodicamente. Exatamente, né? Exatamente. Enquanto os homens não se decidirem a aplicar verdadeiramente os ensinos de Jesus, né? Até que o cristianismo governe as criaturas de maneira geral, nós continuaremos a vivenciar fome, sede, guerra, enfermidade, injustiça, medo, destruição e ruína. Ou seja, o segredo da felicidade está no Evangelho, né? Esse segredo que Jesus já nos deu há mais de 2000 anos e que nós ainda não estamos seguindo. Sentindo que o tempo se esgotava, indaguei se não voltaria a reencarnar, ao que ele replicou afirmativamente. Um sorriso, porém, acentuou que esperaria um instante oportuno. Perguntei ainda pela continuidade dos seus inventos maravilhosos, com especial menção à luz elétrica, ao que me respondeu sorrindo. O Criador é Deus nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos às despedidas, né? Olha que interessante, né? Olha que interessante. O irmão Jacó aqui questiona se ele vai reencarnar. Ele diz que sim, mas não sabe exatamente quando, né? E aí o irmão Jacó pergunta sobre a continuidade dos inventos maravilhosos dele, em especial a questão da luz elétrica, e aí ele diz, o Criador é Deus, nosso Pai. Somos simples instrumentos dos desígnios sábios e justos dele. Claro, tudo promana de Deus.
E os inventores, os cientistas, são apenas seus intermediários, né? São apenas aqueles que virão fazer com que a criação divina de tal ou tal coisa chegue ao conhecimento do homem, né? Chegue ao conhecimento do homem. As invenções continuam na esfera transposta e no círculo em que respiramos presentemente. As invenções estão lá. Agora, olha que coisa interessante que ele vai falar. Agora, porém, meu caro Jacó, não será a ocasião de inventarmos uma lâmpada divina e eterna que funcione para sempre dentro de nós mesmos? Ou seja, cada um de nós deveria inventar uma lâmpada interna que funcionasse eternamente, né, dentro de nós, fazendo brilhar a nossa luz individual. Com a observação delicada e construtiva, veio o abraço final, constrangendo-nos à despedida. Né? Que interessante. O Jacó, lá preocupado em saber das invenções dele, saber quando ele iria reencarnar, isso e aquilo, ele dizendo de forma bastante humilde que realmente tudo era criação de Deus e não dele, não é? Mas, ao mesmo tempo, deixando ali, né, um comentário bastante interessante, que já não é hora de nós buscarmos inventar uma lâmpada dentro de nós mesmos que esteja acesa perenemente, né? Ou seja, nós buscarmos efetivamente criar a nossa própria luz, uma luz imperecível, né? Ironia está aqui nos dizendo, vejamos aqui, é que a sede de poder e dominação não combina com o amor e a comunhão entre nós. Querida, realmente é o nosso nível evolutivo que ainda é muito, muito baixo, né? Ainda não conseguimos nos olhar uns aos outros como irmãos, como membros da mesma família universal, né? E aí, a dominação, o desejo de poder, o desejo de se sobrepor aos outros é maior que tudo, né? O desejo de impor a sua vontade aos outros é maior que tudo, né? Não nos vemos, infelizmente, não nos vemos como iguais, com os mesmos direitos e deveres. Alguns se acham superiores aos outros e com o direito, né, de impor as suas vontades aos outros, né? É uma pena. Mas, enquanto pensarmos dessa forma, estaremos ainda retidos na retaguarda da evolução, né? Então, precisamos, de verdade, nos esforçar, né, para irmos nos melhorando. Bom, meus queridos, chegamos ao final do nosso estudo de hoje. Miriam Becker que está nos dando boa noite. Boa noite, Miriam. Estamos no finalzinho, né? Exatamente. Espero que tenham gostado do nosso estudo de hoje e que estejam conosco na próxima semana, na próxima segunda-feira, para mais um programa Aprendendo, né, com os Clássicos, né? Esse programa onde nós estudamos os clássicos da literatura espírita e buscamos auferir desse estudo muitos conhecimentos. Nosso livro, como vocês sabem, é o livro Voltei, ditado pelo irmão Jacó, ao nosso querido Chico Xavier. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.